Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jonas e nesse vídeo eu vou compartilhar uma coisa muito legal que aconteceu comigo, que foi a minha aprovação do processo EB1A. Bom, mas antes de eu explicar como foi minha trajetória para conseguir a aprovação para o visto EB1A, eu vou explicar um pouco o que é o visto EB1A. Bom, hoje ele é considerado o visto mais difícil de conseguir, porque ele não exige o sponsor ou o patrocinador, então a pessoa acaba ficando livre para chegar nos Estados Unidos com o Green Card e não ficar dependendo de um emprego e tem aquela liberdade geográfica que muitas pessoas querem. Esse visto ele é destinado principalmente para aquelas pessoas que ganharam algum prêmio único, como um Nobel, um Oscar ou algum prêmio nacionalmente reconhecido. Pode ser aquele de Cannes, alguma coisa que é reconhecido do mundo inteiro, mas que seja específico também ali de um país. Ou para aquelas pessoas que, devido às suas habilidades extraordinárias em ciência, esporte, música, negócios, elas possuem tantas habilidades que se destacam dos outros que os Estados Unidos querem que elas vão para o país para contribuírem naquela área em específico. No meu caso, eu não sou ganhador de um Oscar e nem de um prêmio nacionalmente reconhecido. Então, eu tive que apresentar minhas habilidades que eu desenvolvi na área de negócios e educação para conseguir a aprovação desse visto. Para você conseguir comprovar as habilidades, existem 10 critérios que você pode apresentar e você precisa, no mínimo 3, comprovar para a imigração que você realmente tem um destaque. E depois disso, a imigração faz uma análise como um todo do seu processo e vê se você conseguiu manter a aclamação nacional ou internacional sustentada nessa sua área. No meu caso, eu consegui manter a aclamação nacional na área de negócios e ensino, porque eu criei alguns cursos de pós-graduação para uma faculdade nacionalmente reconhecida e também desenvolvi um background na área de ciências muito grande. Então, publiquei bastantes artigos, consegui citações, julguei o trabalho de muitas outras pessoas, consegui manter o salário mais alto dentro da minha categoria. Então, esses detalhes me ajudaram a conseguir o visto. Mas, para ser sincero, o EB1A não foi a minha primeira opção, porque apesar de ele ter todos esses benefícios de você não estar ligado a algum sponsor, você ter a liberdade geográfica de trabalhar, ele é um visto muito difícil para conseguir. Você conseguir comprovar que tem essa aclamação nacional sustentada exige um processo muito robusto, muito detalhado, e você tem que juntar muitas evidências. E existem outras categorias mais simples. Por exemplo, a categoria de visto EB3. E como todas elas levam ao Green Card, que é o que realmente é o que as pessoas almejam, então nem sempre escolher essa categoria pode ser a melhor opção para algumas pessoas. No entanto, no meu caso, eu já estava me preparando para conseguir o visto EB3. No entanto, para a minha área de enfermagem, a exigência para o visto não estava compatível com aquilo que eu queria desenvolver para minha carreira. Porque além de você ter que ficar preso a um contrato no sponsor por 2 anos, trabalhar num lugar onde você não pode decidir onde vai ser, existia um outro problema, que era que eu teria que interromper a minha carreira durante um tempo, voltar para a área clínica, e isso poderia atrapalhar a área de negócios e educação que eu já estava desenvolvendo na minha carreira. Então, para não ter esse choque, eu comecei a estudar, na época, outras alternativas. Então, em março de 2020, eu tinha acabado de sair do Exército Brasileiro, eu sou um oficial da reserva, e fui pesquisar opções, localizei o visto EB2NW. Só que o visto EB2NW também é um visto difícil de conseguir, porque antigamente, para vocês terem ideia, ele era chamado o visto do Einstein, de tão difícil que era conseguir. Porém, com algumas alterações que a imigração fez recentemente com a forma de análise dele, ele acabou sendo um visto um pouco mais acessível. Então eu comecei a me preparar para essa categoria de visto. Só que durante esse preparo, eu percebi que eu acabei atingindo mais critérios do que eu precisava para o visto EB2NW e verifiquei ali a possibilidade de conseguir o visto EB1A, que tinha uma vantagem, na época que eu apliquei, que tinha uma grande vantagem em relação ao processo do EB2NW especificamente. Era que o EB1A tinha o processo premium e o EB2NW não tinha processo premium. Então, ser avaliado em 15 dias, num cenário onde os processos estavam levando até 2 anos para ter a primeira resposta do I-140 ser aprovado ou não, do formulário I-140, isso para mim fazia toda a diferença. Então eu resolvi esperar um pouco mais para aplicar o visto já com a taxa premium, mesmo ela custando $2.500, o que convertendo dava por volta de R$16 mil na cotação da época. Então preferi esperar e fazer esse investimento para ter a opção mais rápida. Em relação ao processo do EB1A, contando já esse processo do EB3, do EB2NW,
eu tive um preparo de 2 anos antes de submeter o processo. E eu considero que esse tempo foi extremamente importante para desenvolver uma boa petição. Eu fiz todo o meu processo sozinho, eu não tive auxílio nenhum de advogado. Consegui reunir as informações necessárias todas no site oficial, porque existem o Manual de Políticas da Imigração, que te dá todas as informações necessárias, e também eu li todos os casos que tinha nos últimos 5 anos antes de eu aplicar no escritório de apelação. Então eu li mais de 300 casos sobre apelações que tinham e onde as pessoas tinham errado, para aprender com esses erros e poder tentar não cometer os mesmos erros no meu processo. Então o processo ficou robusto, ficou por volta de 1000 páginas de petição e consegui mandar o processo, reunir o máximo de informações possível e a aprovação veio algum tempo depois. Em relação aos custos, meu processo acabou ficando num valor bem econômico, comparado ao que a gente vê aí de $30 mil em muitas petições, né? Basicamente, eu tenho as taxas da imigração que eu tive que pagar, de $700 mais os $2.500 do prêmio, e gastos com tradução e outros tipos de gasto que ficaram por volta mais uns R$6 mil. Mas sobre custos, mais detalhadamente eu vou falar num outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você acessar, e onde vai ter o detalhe não só da primeira fase, que é a fase atual que eu estou, que é a aprovação dos 140, mas também vai ter os custos da fase do NVC, que é a segunda etapa para quem fez o processo via consular. E nesse vídeo também vou dar detalhes sobre os gastos para quem faz o processo via ajuste de status, ou seja, para quem aplica direto dos Estados Unidos. E se você se interessa pelo visto EB1A, saiba que é possível você conseguir conquistar esse visto também. Basta você ficar atento a todas as informações oficiais do site da imigração, você lê todos os manuais, políticas que tem lá que explicam tudo o que você precisa saber para poder reunir as evidências para apresentar para a imigração. É um visto que exige muito estudo, mas é totalmente possível você fazer sozinho, sem a ajuda de outros profissionais. É um visto que, apesar de falar que é voltado a habilidades extraordinárias, existem muitas pessoas, principalmente brasileiros, que já possuem habilidades extraordinárias nos seus campos e às vezes nem sabem disso. E acaba fazendo processos mais complexos ou deixando de fazer o EB1A, que dá uma liberdade maior para conseguir trabalho nos Estados Unidos, indo para uma via que às vezes nem é a melhor, como o EB3. Não que o EB3 seja ruim, mas existem profissionais que não precisam ter esse contrato com o sponsor e fazer esse vínculo todo profissional logo de cara, sendo que ele pode aplicar sozinho, pagar apenas $700 na fase inicial do processo e ficar livre para desenvolver a sua carreira nos Estados Unidos. Então lá no site da USCIS, da imigração, você vai encontrar o manual que tem as políticas atuais que o oficial utiliza para avaliar os processos. Esse manual é uma leitura obrigatória que você precisa fazer para elaborar a sua petição. Ele mostra da forma de análise hoje que é baseada no caso Kazarian, que é diferente do caso Danazar, que você já deve ter escutado falar para B2LW, e ele também possui diversas dicas para você reunir as evidências e apresentar dentro da sua petição. Outra dica muito importante é você entrar no escritório de apelação da imigração. Lá no AO, você vai encontrar casos que foram negados inicialmente e que a pessoa apela e tenta conseguir uma decisão favorável da petição dela. Pode ser que você encontre ali caminhos para você seguir ou então você não seguir, com dicas ali que o oficial dá ou coisas que ele aceitou em determinada petição que pode ser que sejam úteis para o seu caso. Por último, mas não menos importante, é você continuar acompanhando os vídeos aqui no meu canal sobre o EB1A e também acessar os links que eu vou deixar aqui na descrição, que vão levar você para alguns sites onde você vai poder estudar mais sobre esse visto e conseguir várias informações importantes e dicas valiosas para conseguir apresentar melhor o seu caso para a imigração. E se você gostou do vídeo, clica no botão curtir, se inscreve no canal e manda para aquela pessoa que está com dúvidas sobre o visto EB1A ou que ainda não conhece esse tipo de visto. Bom, por esse vídeo é só, a gente se vê no próximo. Até mais!